As antigas escrituras, lidas em todo o planeta, proclamam abertamente que a consciência universal opera em forma humana. Contudo, milênios de interpretações religiosas literais e estruturas dogmáticas convenceram a vasta maioria da humanidade do contrário. Quando Moisés inquiriu sobre o nome da essência divina, a resposta ressoou: Eu sou. Esta é, com precisão absoluta, a idêntica consciência que você está experimentando neste exato instante, não em sentido figurado, mas literal. O mestre Yeshua afirmou: Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu e o Pai somos um. Revelando que sua essência mais profunda e a força criativa do cosmos são indistinguíveis. As próprias fontes que muitos buscam externamente gritam a verdade. O reino dos céus está dentro de vós. Você não necessita construir uma ponte ou buscar uma conexão com o divino, pois você é a própria consciência divina que temporariamente escolheu a experiência da limitação. A ansiedade constante, o medo sutil de não ser suficiente que você nutre diariamente, isso está moldando seu futuro agora. Você permite que a sensação de escassez seja o pano de fundo da sua realidade? Isso está, neste momento, programando o fluxo da sua prosperidade. Você foi condicionado desde os primeiros anos a olhar para fora, a suplicar a uma entidade externa, a pedir permissão para habitar sua plenitude. Mas é vital que você compreenda o mecanismo exato pelo qual suas emoções se solidificam em sua experiência física, pois a maioria das pessoas passará por esta vida sem jamais despertar para o fato de que sempre possuíram a soberania para moldar qualquer realidade que pudessem conceber. Você é o Criador experienciando a existência através de um corpo, mas tem empregado toda a sua energia buscando uma comunhão com uma divindade externa que nunca existiu separada de você. As Escrituras, em sua forma original, declaram esta unidade, embora 2 milênios de traduções influenciadas e dogmas tenham obscurecido esta evidência. Quando Moisés recebeu o nome da presença no fogo, a resposta foi: Eu sou o que eu sou. Essa é exatamente a mesma certeza fundamental de existir que você experimenta ao ler estas palavras, a certeza que precede qualquer rótulo, nome ou forma. Não é um fragmento, não é uma fagulha, mas o poder criativo total do universo manifestando-se como sua consciência individual. O casamento místico da consciência e a lei da Assunção, Neville Goddard, desvendou esse mecanismo com clareza cristalina em A Lei da Assunção. Ele ensina que a consciência é a única e irredutível realidade. Cada objeto, cada pessoa, cada circunstância que você observa no mundo físico é um estado de consciência que se cristalizou em forma aparente. O observador não apenas percebe, ele cria o observado, não em um sentido poético, mas operacional. A declaração de Yeshua, eu e o Pai somos um, não era uma exceção, mas a descrição da natureza fundamental de toda a consciência humana. Ao ser compreendida literalmente, esta revelação destrói a base de qualquer estrutura de poder espiritual construída sobre a premissa da separação e limitação. Se cada ser humano reconhecesse sua identidade divina, qualquer autoridade espiritual externa se dissolveria instantaneamente. O processo pelo qual você esqueceu essa verdade opera através da aparente dualidade de sua mente. Neville descreve 2 aspectos que trabalham em uníssono: o aspecto consciente, masculino, seletivo, que pensa e escolhe, e o aspecto subconsciente, feminino, receptivo, que aceita sem questionar e manifesta na realidade. O consciente gera a ideia e a impressiona no subconsciente. O subconsciente, por sua vez, recebe a ideia e lhe dá forma e expressão. O segredo operacional reside na emoção, o sentir, como o único meio de comunicação entre estes 2. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que seja sentida.
Mas uma vez sentida, seja ela positiva ou negativa, ela deve ser expressa. Cada emoção sustentada programa o subconsciente, que reproduz fielmente essas impressões como suas condições mundo neste externas. momento É o espelho exato dos sentimentos que você tem cultivado, consciente ou inconscientemente. A jornada de descida e o propósito da amnésia divina. Este esquecimento deliberado serve a um propósito maior. Assim como um ator deve esquecer sua identidade para viver plenamente o personagem, a consciência divina precisou velar sua onisciência para experimentar genuinamente a condição humana. Neville confirma: o homem desperto é compelido a expressar suas impressões subconscientes. Para vivenciar o drama humano autenticamente, você primeiro precisou esquecer que foi você quem escreveu o roteiro. Qualquer desafio financeiro surge de sentimentos de carência aceitos como verdade. Qualquer manifestação de desarmonia física emerge de emoções de vulnerabilidade ou conflito sustentadas no subconsciente. Inversamente, cada sucesso, cada momento de paz profunda, também emergiu de sentimentos correspondentes. Você jamais foi uma vítima. Você sempre foi o Criador operando através de um mecanismo que ninguém lhe ensinou a usar conscientemente. Enquanto milhões elevam preces a um Deus externo, estão literalmente conversando consigo mesmos, sem saber. Cada súplica é a consciência divina, temporariamente amnésica, pedindo a si mesma para recordar seu poder. Toda busca espiritual é Deus procurando Deus, o infinito fingindo finitude para experimentar o processo de redescoberta. Seus anseios mais profundos não são meros caprichos de um ego limitado, mas impulsos da força criativa universal buscando expressar-se através de sua perspectiva única. Cada ambição sincera é o divino, desejando experimentar mais de si mesmo através do seu ponto focal específico de consciência. Despertar para essa verdade não é fugir da experiência humana, mas participar dela conscientemente. Quando a amnésia divina começa a se dissipar, você não abandona o jogo, você finalmente começa a jogá-lo sabendo as regras. A questão se torna: como essa consciência voluntariamente desceu à limitação humana e qual é o propósito maior desta jornada elaborada de esquecimento e recordação? O nome sagrado e a redefinição da terminologia espiritual. O nome divino revelado a Moisés, Eu Sou, estabelece o alicerce de toda compreensão espiritual autêntica. Ele não é uma entidade externa apresentando-se, mas a própria consciência reconhecendo-se através da forma humana de Moisés. Toda vez que você pronuncia Eu sou, seguido de qualquer qualificação, eu estou cansado, eu sou próspero, eu estou doente, eu estou em paz, você está invocando o mesmo poder criativo que falou do meio do fogo. A diferença reside apenas no que você liga a essa declaração fundamental de existência. Os termos sagrados das Escrituras convergem para essa mesma realidade interior. Jeová significa aquele que causa ser, ou aquele que traz à existência, precisamente o que sua consciência faz continuamente. Senhor significa aquele que tem domínio, e você tem domínio total sobre sua experiência através do sentimento. Cristo, do grego Christos, significa o ungido, a consciência despertada para o seu poder criativo. Jesus, Yeshua, significa Jeová salva, a consciência salvando a si mesma da ilusão da limitação através do reconhecimento de sua verdadeira natureza. No Novo Testamento, a passagem onde Yeshua pergunta aos discípulos quem eles dizem que ele é, e Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma chave mestra. Yeshua declara que essa revelação não veio de carne e sangue, mas do Pai que está nos céus. Traduzindo, quando a consciência humana reconhece sua identidade crística, seu poder criativo ungido, essa percepção surge de dentro, da dimensão mais profunda do ser,
e não de qualquer ensinamento externo. A dança da imaginação e o poder subconsciente. Neville Goddard ilumina a estrutura dessa consciência através da metáfora do casamento místico. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O mistério ao qual Paulo se referiu ao escrever, este é um grande mistério. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque os dois serão uma só carne. É o mistério da consciência. A união desses aspectos aparece poeticamente em textos antigos. De noite, em minha cama, busquei aquele a quem minha alma ama. Busquei-o e não o encontrei. Encontrei aquele a quem minha alma ama. Segurei-o e não o larguei, até que o introduzi na casa de minha mãe e na câmara daquela que me concebeu. A casa da mãe, ou a câmara daquela que concebeu, é o subconsciente que dá forma a todas as impressões. Neville explica que, ao se preparar para dormir, você se sente no estado do desejo realizado e então relaxa na inconsciência. Seu desejo realizado é aquilo que você busca, a hierarquia espiritual e a graça do despertar. A estrutura espiritual revelada pelo apóstolo Paulo estabelece uma hierarquia precisa. Apóstolos primeiro, profetas segundo, depois mestres, operadores de milagres, curadores, auxiliadores, governos e variedades de línguas. Esta ordem não confere superioridade moral, mas indica funções específicas no drama cósmico. A passagem que diz: assim, pois, também agora, neste tempo, houve um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Esclarece que a seleção ocorre antes do nascimento, antes de qualquer ação ou escolha consciente. Alguns estão predestinados a despertar primeiro para auxiliar os demais no processo, não por mérito pessoal, mas pela necessidade do plano divino de autorrevelação progressiva. Cada papel foi distribuído antes da descida à forma humana. Essa descida representa o movimento mais extraordinário da consciência. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Você não pode ascender a um estado que não ocupou anteriormente. A consciência divina voluntariamente desceu da unidade perfeita para experimentar a multiplicidade e a separação. Não foi uma falha, mas uma escolha deliberada de autolimitação temporária. Neville descreve o propósito. Você é um sonhador eterno sonhando sonhos não eternos. O infinito escolheu experimentar a finitude. O imortal escolheu provar a mortalidade. E a onisciência escolheu conhecer a ignorância. Através desta jornada, a consciência adquire algo impossível em seu estado original de perfeição. A experiência genuína da superação, da descoberta e da transformação. A mente humana como o próprio Deus em ação. A imaginação humana não é uma ferramenta que você possui ou uma faculdade mental evoluída. A imaginação é Deus em si mesmo operando através do aparato humano. É o poder criativo fundamental do universo, funcionando em e como você. Quando você imagina qualquer cena, você não está usando Deus. Deus está expressando-se através de sua atividade imaginativa. Neville Goddard afirma categoricamente: a consciência é a causa, bem como a substância de todo o mundo. Tudo o que existe surgiu primeiro na imaginação e então se condensou em forma física através do mecanismo da emoção. Sua capacidade de imaginar é idêntica ao ato criativo descrito no Gênesis. Ao visualizar mentalmente uma condição e senti-la como real, você está participando do mesmo processo pelo qual as galáxias foram formadas. O Eu Sou que você experimenta e o poder criativo universal são idênticos e não apenas semelhantes. A afirmação, antes que Abraão existisse, eu sou, revela que a consciência precede toda a manifestação, que o eu sou existe antes de qualquer forma ou identidade específica. Abraão representa o mundo manifestado, enquanto eu sou
Representa o poder não manifestado que traz tudo à existência. Você é esse poder temporariamente identificado com um nome e uma forma específicos. O mecanismo através do qual esse poder opera foi precisamente descrito por Neville. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo segue seu curso como um sentimento e termina em uma vontade de agir. Mas aqui reside uma distinção crucial. Não é a ideia intelectual que cria, mas o sentimento que a ideia gera. O sentimento é o único meio pelo qual as ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. O subconsciente não distingue entre o que a sociedade considera real ou imaginário. Para ele, o que você sente profundamente é um fato absoluto que deve ser expresso no mundo físico. O subconsciente não se preocupa com a verdade ou falsidade do seu sentimento. Ele sempre aceita como verdadeiro aquilo que você sente ser verdadeiro. O sentimento é a aceitação do subconsciente da verdade, daquilo que é declarado ser verdadeiro. Essa compreensão elimina a distinção entre ficção e realidade. Todo ato imaginativo possui substância criativa real. Uma cena imaginada com suficiente intensidade emocional manifestar-se-á inevitavelmente, não por mágica, mas pela própria natureza da consciência. Por causa dessa qualidade do subconsciente, nada é impossível ao homem. O que a mente humana puder conceber e sentir como verdadeiro, o subconsciente pode e deve objetivar. A alquimia da Assunção, transformando o sentimento em realidade. A graça que Paulo menciona repetidamente não representa um favor arbitrário concedido por um Deus externo. A graça é o reconhecimento repentino e não merecido de sua verdadeira identidade divina. Você não pode forçar esse despertar através de práticas, disciplinas ou boas obras. E, se é pela graça, já não é pelas obras. O despertar ocorre no momento predeterminado, seguindo o roteiro que você mesmo estabeleceu antes de assumir a forma humana. Alguns foram selecionados para despertar neste momento histórico específico, não por superioridade, mas porque seu despertar serve ao desdobramento do plano divino. Cada consciência individual é igualmente Deus, igualmente poderosa, igualmente sagrada. As aparentes diferenças em capacidade espiritual refletem apenas diferentes estágios do mesmo processo de recordação que todos inevitavelmente completarão. Tentar acelerar o processo através do esforço pessoal contradiz a própria natureza da graça. Quando você compreende que a imaginação é literalmente Deus operando através de você e que o sentimento é o mecanismo criativo, toda busca espiritual tradicional perde o sentido. Você não está tentando alcançar o divino ou desenvolver poderes. Você está redescobrindo o que sempre foi, reaprendendo a operar conscientemente o poder que sempre usou sem se dar conta. Toda técnica, meditação ou ritual serve apenas como um método diferente para ajudar a consciência a lembrar-se de como assumir o estado desejado através da sensação de seu cumprimento. Se esta revelação sobre sua essência criativa ressoou com a profundidade de sua alma e despertou em você o anseio por mais conhecimento, não hesite em se inscrever neste canal. Ao fazê-lo, você garante que nossa luz se expanda e que esta jornada de despertar e autodescoberta continue a transformar realidades. Juntos, elevamos a vibração da consciência coletiva. O processo técnico da criação consciente. O processo de criação através da assunção mental segue uma sequência precisa, descrita por Neville Goddard com clareza técnica. O primeiro passo é o completo desprendimento emocional do estado indesejado. Não repressão, mas a total expressão do que se sente no momento. O antigo texto sugere: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, indicando que a catarse emocional deve ser rapidamente seguida pela reconstrução imaginativa. É preciso esvaziar a taça
antes de enchê-la com novo conteúdo. Após esse desprendimento, você entra em um estado contemplativo e assume completamente o estado desejado como um fato consumado. Não se trata de esperança, desejo ou visualização vaga. Você habita imaginativamente a realidade onde seu objetivo já foi alcançado. Se você busca a paz, você sente a paz agora. Se busca a conexão profunda, você sente a presença da conexão agora. Se busca a vitalidade, você experiencia o vigor agora. O segredo é gerar o sentimento que surgiria naturalmente se o desejo já estivesse realizado. Neville fornece instruções específicas para impressionar o subconsciente com o estado desejável. Você deve assumir o sentimento que seria seu se já tivesse realizado o seu desejo. Ao definir seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. Você não deve considerar a maneira de expressão ou as dificuldades envolvidas. Esta última parte é fundamental. Você vai direto ao fim, ignorando completamente os meios. Quando alguém mantém fidelidade absoluta a esta assunção interna, fenômenos extraordinários começam a ocorrer. Pessoas surgem coincidentemente, trazendo exatamente o que você precisa. Oportunidades emergem de direções totalmente inesperadas. Obstáculos aparentemente intransponíveis simplesmente se dissolvem. Um número errado te conecta com a pessoa certa. Um atraso frustrante te coloca no lugar exato no momento perfeito. O mundo inteiro conspira para confirmar sua assunção imaginativa. Neville relata casos específicos documentados. Uma pessoa, por exemplo, recuperou um bem perdido, imaginando repetidamente estar sentindo a satisfação da posse, sentindo a textura e o peso do objeto nas mãos e vendo seu brilho. Dentro de semanas, o bem foi descoberto acidentalmente por um conhecido em uma situação improvável, algo que desafiava a lógica racional. A intensidade emocional determina a velocidade e a precisão da manifestação. Neville enfatiza: estados mornos não criam. Somente estados quentes ou frios possuem força geradora. A indiferença não move o subconsciente. É preciso sentir com intensidade, seja uma paixão ardente ou uma certeza absoluta e calma. É a profundidade do sentimento e não sua qualidade específica que impressiona a instrução no subconsciente. O princípio do fim como o começo. O princípio do fim como o começo inverte completamente a lógica convencional de planejamento e execução. Em vez de mapear passos do ponto A ao ponto B, você se estabelece imaginativamente no ponto B e permite que os passos se organizem naturalmente. Assuma o sentimento do desejo realizado e observe a rota que sua atenção segue. Você não cria o caminho. Você estabelece o destino e o caminho se cria sozinho. Um escritor imaginou seu projeto já concluído e premiado, sentindo o peso do reconhecimento, vendo a gratidão nos olhos dos leitores. Ele ainda não havia escrito uma linha. Em poucos dias, encontrou por acaso um editor que, após breve conversa, ofereceu um contrato com um adiantamento substancial para um projeto não escrito, exatamente sobre o tema que ele havia imaginado. O trabalho praticamente se escreveu sozinho, as palavras fluindo como se fossem ditadas. Este princípio explica por que tantos falham apesar do trabalho árduo e do planejamento meticuloso. Eles tentam construir do começo para o fim, lutando contra a corrente natural da criação. É como tentar plantar uma árvore começando pelos galhos em vez da semente. O universo opera de dentro para fora, do invisível para o visível, do fim imaginado para os meios manifestados. Tentar inverter essa ordem gera apenas frustração e exaustão. Neville adverte especificamente contra o erro de pensar nos meios. Ficar pensando com sentimento em qualquer estado o impressiona no subconsciente.
Portanto, se você se detém em dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, por sua natureza não seletiva, aceita o sentimento de dificuldades e obstáculos como seu pedido e procede a produzi-los em seu mundo exterior. Cada vez que você pensa em como algo acontecerá, você está plantando sementes de dúvida e limitação. Responsabilidade total e o fim do papel de vítima. Quando você reconhece definitivamente que é literalmente Deus operando em forma humana, cada aspecto da existência se reconfigura radicalmente. Os relacionamentos deixam de ser encontros entre pessoas separadas e se revelam como a consciência única interagindo consigo mesma através de diferentes pontos focais. Aquele que você ama ou odeia é você mesmo experimentando-se de outra perspectiva. Os conflitos representam a consciência dividida contra si mesma, enquanto a harmonia reflete o reconhecimento da unidade fundamental. Na esfera profissional, a compreensão de que você cria através do sentimento elimina a necessidade de competição desesperada ou manipulação estratégica. Sua carreira responde diretamente aos estados que você assume imaginativamente. Você nunca atrai aquilo que quer, mas sempre atrai aquilo que você tem consciência de ser. O indivíduo que se sente genuinamente como um líder, que assume esse estado com total convicção, antes de qualquer promoção externa, inevitavelmente verá o mundo se reorganizar para confirmar sua assunção. Entrevistas surgem de forma inexplicável. Obstáculos anteriormente intransponíveis simplesmente desaparecem. A saúde física também obedece a este princípio. Neville afirma categoricamente: distúrbios emocionais, especialmente emoções reprimidas, são as causas de todas as doenças. Sentir intensamente uma mágoa, sem expressar esse sentimento, é o início da doença, tanto no corpo quanto no ambiente. Cada sintoma físico reflete um estado de consciência cristalizado na carne. A pessoa que se sente continuamente atacada desenvolve condições autoimunes. Aquela que se sente sufocada pela vida manifesta problemas respiratórios. O corpo é um filtro emocional preciso que exibe fisicamente os padrões de sentimentos sustentados. A responsabilidade total pela sua realidade elimina permanentemente o papel de vítima. Não há perpetradores externos quando você entende que cada pessoa em sua experiência representa aspectos de sua própria consciência projetados externamente. O chefe tirano, o parceiro infiel, o amigo traidor são manifestações de estados que você primeiro aceitou dentro de si. À medida que você sente, assim você impressiona o subconsciente, e ele, o amante perfeito, dá forma a essas impressões e as projeta como os filhos do seu amado. Esta compreensão pode, inicialmente, gerar uma resistência violenta da mente condicionada. Aceitar a responsabilidade por situações dolorosas parece cruel. Como alguém poderia ser responsável por nascer na pobreza, sofrer traumas ou vivenciar tragédias aparentemente aleatórias? A resposta reside na compreensão de que você, como consciência divina, escolheu essas experiências antes de descer à forma, não como punição, mas como um cenário específico para experimentar certos aspectos da condição humana. O paradoxo entre livre-arbítrio e predestinação se dissolve completamente sob esta perspectiva. Neville revela: o livre-arbítrio é apenas liberdade de escolha. Escolha hoje a quem você servirá. Sua liberdade é escolher o tipo de humor que você assume. Mas a expressão do humor é o segredo do subconsciente. Você é livre para escolher quais estados de consciência habitar, mas uma vez escolhidos e sentidos, o subconsciente deve expressá-los. O roteiro geral foi escrito, mas você improvisa os detalhes através dos sentimentos que escolhe sustentar. O significado renovado da oração e da fé. A oração adquire um significado completamente novo. Você não está pedindo favores a uma entidade externa. Neville define:
A oração é a arte de assumir o sentimento de ser e ter aquilo que você deseja. Quando você ora, você está instruindo sua própria consciência profunda sobre qual realidade manifestar. Toda oração é Deus falando consigo mesmo, lembrando-se de seu poder criativo. As palavras são irrelevantes. Apenas o sentimento por trás delas impressiona a instrução no subconsciente. A fé também se redefine completamente. Não é crer em algo sem evidência. Neville estabelece: a fé é o sentimento. Conforme a tua fé, seja-te feito. A fé é simplesmente a capacidade de manter um sentimento específico, independentemente das aparências contrárias. Quando você mantém o sentimento de prosperidade, enquanto sua conta bancária marca 0, isso é fé. Quando você se sente amado estando sozinho, isso é fé. Quando você experiencia a saúde perfeita enquanto o diagnóstico diz o contrário, isso é fé. O conceito tradicional de pecado se evapora. Pecado não é a violação de leis morais arbitrárias. Pecado, do grego original, significa errar o alvo. O único pecado real é sentir-se como algo menos do que você deseja ser, pois isso instrui o subconsciente a manifestar limitação. O que é o pecado se não sentir-se separado do seu objetivo? Sentir-se como algo que você não deseja ser? A culpa e o remorso tornam-se não apenas inúteis, mas ativamente destrutivos. Não perca tempo em arrependimentos, pois pensar com sentimento nos erros do passado é se reinfectar. Cada momento gasto revivendo falhas passadas planta sementes para futuras falhas. O subconsciente não distingue entre memória e imaginação. Ambos são instruções igualmente válidas para a manifestação. A morte perde seu terror final quando compreendida a partir desta perspectiva. Você não pode morrer, porque você é a própria consciência que criou o conceito de morte. O corpo pode ser descartado como vestimenta antiga, mas a consciência que você é permanece eterna. A morte é simplesmente a consciência se retirando de um estado particular para entrar em outro, como adormecer em um mundo e acordar em outro. O desfecho inevitável, a maestria da assunção. A jornada completa se revela agora em sua impressionante totalidade. Você, como consciência divina, desceu voluntariamente do estado de unidade perfeita, assumiu a forma humana com todas as suas aparentes limitações, esqueceu sua verdadeira natureza e agora inicia o processo de recordar quem sempre foi. Não é um acidente cósmico, mas o método pelo qual o infinito experiencia a descoberta, a surpresa e a transcendência, sensações impossíveis na onisciência original. Todo ser humano que você encontra está trilhando esta mesma jornada em diferentes estágios. Alguns ainda dormem profundamente, completamente identificados com suas personalidades temporárias. Outros começam a questionar, sentindo que algo fundamental está faltando em suas vidas. Poucos despertaram completamente, reconhecendo-se como o poder criativo operando em forma humana. Mas todos, sem exceção, completarão este ciclo, pois o despertar não é uma conquista, mas uma inevitabilidade. O final já estava escrito desde o começo. Neville Goddard sintetiza todo o processo em uma única instrução: assuma o sentimento do desejo realizado. Esta simples frase contém o segredo operacional completo do universo. Quando você assume, não deseja, não espera, não pede, mas assume o sentimento de já ser ou ter aquilo que busca, você está operando a mesma força que criou as galáxias. O sentimento é a linguagem da criação, o único idioma que o subconsciente entende e obedece. A evidência desta verdade surge constantemente, embora a maioria não tenha olhos para ver. Quantas vezes você temeu intensamente algo que mais tarde aconteceu exatamente como você imaginou? Quantas vezes você soube que algo daria errado e deu,
Estes não foram presságios ou intuições, foram atos de criação inconsciente. Você sentiu o estado indesejado com tal convicção que o subconsciente não teve escolha senão manifestá-lo. Se o processo funciona para o negativo, ele funciona igualmente para o positivo. A lei não tem preferências. O que muda quando você reconhece definitivamente sua identidade divina? Primeiro, a busca externa cessa completamente. Você para de procurar o divino em templos, livros ou professores, pois reconhece que está olhando para o divino toda vez que vê seu reflexo. Segundo, a súplica se transforma em comando. Em vez de implorar por mudanças, você assume o estado desejado e permite que o mundo se reorganize para confirmá-lo. Terceiro, o medo fundamental da morte e da perda se dissolve, pois você entende que é a consciência eterna vestindo temporariamente um corpo descartável. Mas o despertar também traz uma responsabilidade avassaladora. Não há mais para onde fugir. Ninguém para culpar, nenhuma desculpa para a limitação. Cada circunstância em sua vida se revela como sua criação, cada pessoa como seu reflexo. Este fardo pode parecer inicialmente insuportável, até que você percebe que isso também significa poder ilimitado. Se você criou inconscientemente toda a sua realidade atual através de sentimentos descontrolados, imagine o que pode criar conscientemente através de sentimentos deliberadamente escolhidos. Neville adverte que a maestria vem através da prática persistente. O domínio do autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é sua mais alta conquista. Não acontece instantaneamente. Anos de condicionamento criaram hábitos profundos de sentimento que continuam operando automaticamente. Mas cada vez que você assume conscientemente o sentimento do estado desejado, você enfraquece os velhos padrões e fortalece os novos. É um processo de retreinamento do instrumento através do qual o divino experiencia o mundo. O segredo final que Neville revela é o papel do sono e da meditação como portais para o subconsciente. O sono e a oração são os dois portais para o subconsciente. No estado entre o acordar e o dormir, o consciente relaxa seu controle e o subconsciente se torna excepcionalmente receptivo. É neste estado que as sementes de sentimento plantadas criam as raízes mais profundas. Por isso, ele instrui especificamente: sempre assuma o sentimento de cumprimento e satisfação antes de dormir. Toda mudança começa com a compreensão do seu papel como co-criador. Agora eu quero ouvir de você, a consciência refletida. Deixe a sua luz nos comentários e compartilhe qual foi a grande epifania deste ensinamento para a sua jornada. Qual estado de ser você está pronto para assumir a partir deste momento? Ao se inscrever neste canal e acionar o sino, você nutre e expande este espaço sagrado de recordação. Juntos, elevamos a vibração de ser quem realmente somos, manifestando a plenitude do divino na experiência humana. Sua participação é o eco que confirma esta verdade no mundo.